Enem, a prova mais chata, enfadonha, desgastante. E nem fiz e nem vou fazer. Vai sim! Não é uma prova conteudista, mas há conteúdo. No creo em brujas, pero que las hay. Veja, a prova do Enem ela exige muito mais técnica de resolução do que propriamente conteúdo. Tanto que você faz a prova com uma apostila do lado, o Google aberto e não obtém as respostas. As técnicas para acertar todas as questões de ciências humanas eu vou te passar semana que vem. Mas há conteúdo. Há conteúdo, eles salpicam ali conteúdo nas questões. E, dentre os conteúdos que você deve priorizar, eu vou te falar agora, historiografia. Como assim? O Enem adora falar de patrimônios materiais e imateriais, né? Patrimônios naturais, aquilo que cria identidade, aquilo que resgata memórias, museus. O Enem trabalha também muito com fontes primárias, ou seja, documentos de época, imagens de época, canções que você deve saber lidar, interpretar, manusear, ter traquejo, com textos também. É uma prova longa, né, que exige concentração, é desgastante, é de fato, né, uma maratona intelectual. Você vai estudar também Roma. Se atente a alguns aspectos de Roma e ao período da Baixa Idade Média, a partir de cruzadas até, né, os estertores ali do século XIV, início do XV, com a formação dos Estados Nacionais modernos, passando, né, por renascimento urbano comercial, gênese da burguesia, peste negra e expansão marítima. Expansão marítima, que é quando começa-se a estabelecer, né, os vínculos, os laços, as teias planetárias, né, essa pretensa globalização, e aquilo que vai de certa maneira se contornar, se delinear a partir da expansão marítima, o mercantilismo, comércio triangular, tráfico negreiro, tá? Tráfico negreiro. E a África, né? A África, de maneira geral, sempre é muito abordada, seja as condições dos negros escravizados, desembarcados, despejados, né, no continente americano, o sincretismo cultural, religioso, né, das culturas africanas com a europeia, imiscuído às culturas nativas do continente americano, e estude também a América, a Revolução Industrial. Tá? A Revolução Industrial, seja naqueles vínculos com a sociologia, nas reflexões do operário, do proletário, e já encaminhando para o século XIX, questões de nacionalismos e também a Belle Époque. Entendendo o século XIX, né, como aquele século efervescente, né, o século de tantas invenções, de tantas inovações, de louvor à ciência, né, de culto ao humanismo, à filosofia, ao conhecimento científico, ao saber. Belle Époque, tá? Belle Époque, tanto na Europa quanto no Brasil, Belle Époque. Tanto que fruto dessa Belle Époque brasileira, né, a revolta da vacina. E estude o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, compreendendo aí Revolução Russa, os movimentos artísticos literários, os totalitarismos, a crise de 29, e vai cair crise de 29, estude crise de 29 e uma saída, né, baseada, pautada no keynesianismo, ali o New Deal do Franklin Delano Roosevelt, estude isso. Quando eu falei do mercantilismo, né, da expansão marítima, você vai falar também da visão, né, a partir dar voz a sujeitos historicamente negligenciados das civilizações pré-colombianas. Semana que vem eu vou ensinar como resolver questões do Enem, porque o Enem ele dá voz aos sujeitos marginalizados. O Enem ele não quer ouvir somente a versão do explorador europeu. Veja aí o tanto de estátua sendo derrubada, sendo queimada, incinerada. O Enem quer saber daqueles sujeitos que foram afastados, negligenciados pelos livros de história. Você nunca viu um negro sobre um cavalo com medalhas alçado ao herói, muito menos mulheres. Mulher aparece como filha, esposa, né, nos livros de história, no máximo como mãe. Então você vai estudar as civilizações pré-colombianas e também a conquista europeia, sobretudo a resistência, as resistências daqueles que são oprimidos. Da mesma maneira, mais do que as resistências, as libertações. Você vai estudar as libertações da América a partir da independência dos Estados Unidos, Declaração de Independência, a Constituição Americana. Você vai estudar a independência do Haiti, do Saint-Louverture, o Despertar de Todos os Santos. Você vai estudar na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
você vai estudar a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos da ONU, você vai estudar Simão Bolívar, tá? Esse pessoal, né, que se rebela, né, com propriedade contra as opressões. Brasil, cara, Brasil, ênfase em Brasil. Ai, não posso estudar mais nada. Estuda a história do Brasil. É o que o Enem pega. Brasil colônia, né? As raízes do Brasil. Ai, Sérgio Buarque, as raízes do Brasil. Você vai estudar os aspectos econômicos, as várias economias, não só plantation e mineração, mas, sobretudo, você vai estudar cultura, a questão da catequese, religiosidade, né? O sincretismo cultural, religioso, né? Das várias culturas que fermentavam aqui no Brasil colônia. E também as questões da sociedade. Não era uma sociedade estática. Ainda em Brasil, segundo reinado, tudo. Imigração, abolicionismo, tá? Escravidão. Tudo, segundo reinado. Aí, ó, vai lá pra novela, né? Ignora a novela, na verdade. Não presta pra isso. República Velha. Cara, é foda, tem que estudar tudo, né? Tem que estudar, mas sobretudo movimentos sociais, greve de 17, né? Os movimentos messiânicos. Tem que estudar, tá? Segundo reinado e todo o século XX. Desculpa, é muita coisa, mas tem que estudar todo o século XX. República Velha, né? República da Espada, oligarca. Período do Vargas, também se atente às questões trabalhistas, às questões do Estado Novo, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Tem que estudar isso. Vargas, né? Tá lá o Vargas. O pessoal até gostava do Vargas, passa a odiar por causa das provas, né? Igual as tirinhas, né? Da Mafalda. E regime militar no Brasil, sobretudo as manifestações de resistência ao regime, sejam as guerrilhas armadas, seja por meio da arte, da cultura, do teatro, do cinema, da música, tem que saber isso. E, notadamente, aspectos do pós-Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, tudo, né, que acontece sobre os escombros da Segunda Guerra está diretamente vinculada à dinâmica dessa bipolarização global, né, de rivalidades diametralmente opostas entre Estados Unidos, arauto do capitalismo, e a União Soviética capitaneando o comunismo. Tudo está inserido, né, circunscrito a esse panorama. Então, libertação afroasiática, movimentos de revolução na América Latina, o próprio maio de 68, os anos 60, as diversas contestações, o movimento dos direitos civis, o movimento hippie, o movimento feminista, corrida espacial. Fique ligado nisso. É isso que você tem que saber pro Enem. Só não é muita coisa, mas é Guto na história e você na universidade.